Oi, manas e manos, tudo bem? Hoje eu vim aqui, estou contente e alegre pelo que aconteceu com a Monique. Ela está em casa. Eu falei pra vocês. Eu contei pra vocês tudo o que ia acontecer e aconteceu. E foi quase que impossível. Quase que impossível. Deu um revertério lá dentro, deu um reboliço lá dentro. E aí, o que aconteceu? A juíza bateu o martelo. Lembra que eu falei que a juíza ia bater o martelo? Bateu o martelo. Ela está em casa, vai aguardar em liberdade, não tem prova contra ela. Foi tudo manipulado para ela estar ali. Manipularam. Falaram que ela falou isso, que ela falou aquilo. Mentira, ela não falou nada disso. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Sabe por que muita gente erra nesse caso? Porque eles não vão buscar conhecimento. E a Bíblia diz que a humanidade, o povo erra por não ter conhecimento. E vocês não vão buscar conhecimento. Porque vocês acham que eu acreditava na Monique? Eu não acreditava. Eu passei a acreditar nela quando Deus colocou no meu coração um sentimento sobre ela. Quando eu vi ela falando lá na Rede Globo, quando eu vi aquela entrevista, que eu olhei para ela, eu vi essa mãe tá falando a verdade. A veia aqui, ó, da cabeça dela se soltava assim, o olho dela, ela estava buscando uma resposta, ela não estava entendendo nada. Porque ela não estava acreditando no que estava acontecendo. E aí muita gente condena a Monique porque ela foi no cabeleireiro. E ninguém perguntou para ela: você foi no cabeleireiro? Todo mundo acreditou naquela imagem que joga o cabelo dela assim, que ela tá sorrindo. E foi uma imagem que ela filmou. Ela mesma filmou. E aí, essa filmagem jogaram como se fosse no dia em que ela foi no cabeleireiro. E você sabe por que ela foi no cabeleireiro? Você já soube. Você foi perguntar, você foi pesquisar? Foi porque ela tinha arrancado o seu próprio cabelo. E a Bíblia vai nos dizer que Esdras também arrancou seu cabelo, sabia? Esdras arrancou o cabelo, a barba, arrancou tudo, se vestiu de pano de saco. Esdras ficou muito triste. Aconteceu um negócio lá que tem pessoas que fazem isso. Mas vocês entendem que ela não foi no cabeleireiro premeditado? Não. Ela não marcou nada, ela não foi. Ela simplesmente estava no shopping, ela foi buscar umas camisetas que ela tinha feito para a família dela, com o rostinho do Henry. E aí, como estava demorando, tal, ela viu uma oportunidade de ir ali no cabeleireiro. Ela perguntou se eles podiam fazer o cabelo dela, tirar o mega hair que ela tinha arrancado mais da metade, junto com o cabelo, com tudo. Mas só que essa imagem, eu também fui pesquisar, ela estava super abatida. Então parem de achar que porque ela foi no cabeleireiro, ela é cúmplice do que aconteceu com o filho dela. Você quer saber mesmo o que eu acho que aconteceu? Isso é uma coisa minha. Eu tenho direito, porque você também tem o direito, você acusa ela, acusa o Jairo. Tem duas coisas que eu acho que aconteceu, que na verdade Deus não me fala o que aconteceu. Deus só me diz que ela é inocente. Mas eu, como ser humano, eu tenho algumas perguntas na minha cabeça que não quer calar. Eu fico perguntando: poderia essa criança ter se machucado na companhia do pai? Poderia. Porque ela chegou vomitando, ela chegou mal, ela chegou bem mal. Tem nas imagens que a Monique vem vindo com uma sacolinha, porque a Monique foi na padaria para tentar entreter ele. Ele tá bem mal. Ele entra dentro do elevador, ele tá bem mal. Tem a possibilidade, sim, dele ter se machucado ainda na companhia do pai. Porque é o que acontece com muitas crianças. Muitas crianças caem, se machucam, né? Existe violência também. Existe pais que batem nos filhos, eles acabam indo a óbito. Existe. Não estou dizendo que foi o que aconteceu, mas existe essa possibilidade também.
Eu até hoje fico me perguntando por que esse pai não foi também julgado. Por quê? Porque essa pessoa que estava com ele, ninguém nem sabe quem é. Será que ela prestou algum depoimento? Só mostraram lá algumas imagens do brinquedo, mas e antes, e durante e depois? Dentro do carro, o que aconteceu? Por que essa criança chega chorando? Por que essa criança está malzinha? Por que essa criança levanta 2, 3 vezes à noite para malzinha, pedindo para a mãe, colinho? Por quê? Por quê, gente? Vocês já se perguntaram? Eu sempre falei isso. Gente, o que é isso? O primeiro suspeito é sempre a última pessoa que estava com a criança. Com a pessoa que aconteceu o acidente. Pode ser criança ou... O primeiro suspeito é aquele que estava no local. É aquele que estava junto. Só que quem estava junto com a criança? Não era o pai? Que a criança chegou malzinha? Depois não foi com a mãe? Não ficou com a mãe? Então, eram 3 pessoas que deveriam ser indiciados. O pai que estava com a criança, a mãe e o padrasto que ficaram com a criança depois. Mas esse pai não, ele foi anulado de tudo. E tudo que ele falava era Deus na terra. Se ele falasse, a Monique é loira, todo mundo acreditava que ela era loira. Porque no começo ele dizia que ela era uma boa mãe, daqui a pouco ela disse que ela é mãe má. E ela disse que foi o próprio filho que falou, mas o Henry não tá mais aqui para dizer se realmente ele falou, né? Aí ele disse que ligou pra mãe da Monique, mas ninguém nunca nem soube dessa ligação. Não tá gravado, não tá registrado, mas tudo que ele fala, assina embaixo. Porque fica ofuscado e levanta-se uma nuvem de fumaça que ofusca ele. Por que esse pai não foi indiciado? E hoje as pessoas se perguntam por que o Ministério Público não olhou para ele. Sabe por quê? Porque ele se posicionou como vítima. Ele tirou todo o foco dele. E por quê? Por quê? Não estou eu aqui acusando ele, não estou eu dizendo o que aconteceu, mas poderia ter acontecido na companhia dele alguma coisa, uma intoxicação alimentar, uma queda da criança, a criança se machucou, ou coisa pior. Mas também tem a hipótese de que a criança foi para o apartamento, ficou enchendo a paciência do Jairo lá, que o Jairo também só queria a Monique para ele, né? E que de repente, eu acredito nisso, ele deu um remédio para a criança acalmar e deu um remédio a mais, sei lá. Eu não sei se eu posso falar isso, não sei se eu posso pensar, mas é uma coisa da minha cabeça. Eu tenho o direito de pensar que pode ter acontecido isso, porque ele tinha acesso a remédio. Ele tinha acesso a remédio, dava remédio para a Monique, tomava remédio, dormia, não via mais ninguém. Depois ele disse que foi ele que viu a criança, depois ele disse que foi Monique, contradizeu tudo tava uma confusão. O Monique desce atônita naquele elevador, a criança não tem nenhuma marquinha na criança, a criança estava com a camisa levantadinha. A criança chega lá no hospital, faz a manobra, diz que ele estava meio morto, meio vivo. Também não sei se é verdade isso, se existe isso. Perita se enganaram, perita falaram coisa que um falou isso, outro falou aquilo. Não tinha câmera. As médicas também não sabem explicar nada. Só disseram que ele tinha um arranhãozinho tal no nariz aqui, tal. Mas que ele não tinha arranhão nenhum, que ele estava tudo bem. Mas e por dentro, como é que estava? Mandei tantas manobras, fizeram tantas coisas, e aí misturou tudo, as evidências misturaram tudo, e aí nem eles mesmos sabem dizer o que aconteceu, ninguém sabe, todo mundo se contradiz, mas a mãe sempre todo mundo acusa que ela é culpada. Por quê? Porque ela era bonita,
Por quê? Porque a babá disse, a babá é uma mentirosa. A babá é uma mentirosa quanto mais. Ela mentiu na frente da juíza, sem medo, sem dó, sem piedade. Ela mentiu que a cara nem travou. A cara não travou, ela mentiu, desmentiu, mentiu, desmentiu, mentiu. Vocês acreditam nela? Ah, mas estava no celular. Mas será que ela estava falando a verdade no celular? Será que ela não estava mentindo no celular? E a criança mancandinho, estava mancandinho, a gente viu que ela estava mancandinho, sim, mas a criança estava só com calçãozinho, não tinha um roxo, não tinha nada. E a criança estava ali meio mancandinho, tal, mas será que essa babá não quero falar, mas será que ela não estava tentando também ofuscar que ela estava cuidando da criança, e não sei o que, não sei o que? A criança nunca ficou sozinha com Jairo. A criança sempre tinha alguém, ou era babá, ou era diarista, ou era empregada, sempre tinha alguém, ou era a Monique, ou era a avó que saía da casa e ia lá para dormir com a criança nunca ficou sozinha. Ah, mas ele entrou no quarto, isso aí é outra coisa. É outra coisa que nem se sabe se a babá falou a verdade também. Nem se sabe, porque falar uma coisa de mentiroso, quem acredita no mentiroso? Para, né? Você vai acreditar no mentiroso que mentiu pra juíza? Mentiu pra todo mundo? Mentiu, desmentiu, depois mentiu, desmentiu. A mulher sumiu no mapa, a mulher sumiu, mulher. A mulher é uma mentirosa. A mulher... Gente, falou que a Monique chegou 1 hora depois do que ela falou. Será que é? Mentira também, porque a Monique prova que ela chegou logo em seguida. Ela soube do que aconteceu e ela confrontou Jairo. Ela confrontou, ela foi perguntar, ela queria saber. E Jairo sempre dizer que não, tá doida, tá louca. Mas aí tem a possibilidade também da criança ter tomado alguma coisa que também há algum problema no rim. Sabia? Muito medicamento, dose fortes de medicamento dá. E outra coisa, o exame toxicológico da criança deu maior coisa, maior fervo lá dentro. Inundou lá, não sei o que aconteceu. Será que não aconteceu alguma coisa no exame toxicológico? Sabe? Então assim, ó, é muita controvérsia, é muita coisa esquisita, gente. É muita coisa esquisita, tá? Quem perdeu nessa história foi a Monique. Perdeu um filho amado. Perdeu 5 anos da vida dela lá dentro da cadeia. Quase morreu lá, ameaçada de morte. Perdeu o pai, que ela não pôde nem ver o pai, nem participar. O pai era acamado, ela cuidava um monte desse pai, tá? Quem perdeu foi ela. A reputação, gente querendo bater nela, gente falando dela, que ela tava lá no coisa do Flamengo lá. Ela foi, depois quando ela ficou liberta, ela foi mesmo lá, porque Henry amava o Flamengo. Ela estando lá, era como se ele estivesse lá. Eu já passei por isso. Você nunca passou por isso? De perder alguém e daí você renovar os lugares onde você esteve com essa pessoa, onde você queria estar. Tem até um filme de uma velhinha que queria estar num lugar lá e nunca conseguiu quando o marido era vivo. Depois que ele morreu, ela foi para aquele lugar, um lugar lindo, maravilhoso, porque ela queria reviver. E Monique queria reviver. Monique amava esse filho. Tinha uma energia tão grande quando os dois estavam juntos, aquelas fotos lindas, aqueles olhos brilhando dele para ela para ele. Eles se amavam, gente. Será que você não vê isso? Por que Monique, que era professora de criança, as crianças amavam ela, amam ela, as crianças falam bem dela, ia dar o fim, cabo na própria vida do filho? Por quê? Sendo que era o único filho dela, o único, gente, o que é isso? Será que vocês não vê? Ela não precisava disso, ela tinha tudo, ela era uma pessoa linda, maravilhosa, ela tinha um emprego bom. Ah, mas já arrumou um emprego para ela melhor. E daí?
Claro que a pessoa tem que melhorar. Se tá junto, vem para somar. Se a pessoa tá junto, vem para somar na vida dela. Se tem oportunidade de melhorar, vamos melhorar. Se tem oportunidade de ganhar mais, vamos ganhar mais. O que que tem? O que que tem? Ah, mas Jari não sei o que. Ah, mas Monique não sei o que. É sempre assim. É sempre assim. Sempre as pessoas acusam, mas elas não sabem realmente o que aconteceu. Não tem prova. Não existe prova, existe tanta controvérsia, existe tanta mentira, existe tantas acusações, tantas inverdades, que você não vai a fundo, você não pergunta, você só vai acreditando, só vão te alimentando, sabe, com papinha, e você vai comendo, engolindo, digerindo isso e similando mal, só jogando mal, falando mal, mataram, foi isso, foi aquilo, e esquece que acidentes acontecem, que coisas acontecem, esquecem disso, sabe? E não vão estudar a fundo, não vão ver, não vão olhar. É a segunda vez que Monique vai para casa. Primeira vez ela foi para casa por falta de provas. Aí Leniel foi lá e conseguiu botar ela de novo na cadeia, dizendo que ela estava manipulando as provas, que ela na rua, ela ia prejudicar, né? Ele foi lá e enfiou ela lá de novo na cadeia, ficou feliz, soltou foguete, até parece, né? Ficou felizíssimo, colocou ela lá de novo. Agora é a segunda vez que tiram ela por falta de prova, gente. Falta de prova. Não tem prova nenhuma que essa mulher fez mal pro filho, muito pelo contrário, só fez o bem. Colocou ele na escolinha, pagou psicóloga para ele, levava ele no médico, sempre que ele se queixava, levava no médico. Essa mulher amou essa criança, tirava fotinho com ele, muitas fotos, muitos vídeos. Ela disse que tem vídeo que ela nunca nem postou, tem muitas coisas. Ah, daí porque ela postou lá na banheira, que ela mandou pro Leniel, ela mandou pro Leniel, a época da banheira, ela nem conhecia Jairo. Foi uma época que ela tava lá na Covid, que ela tava vivendo muito com o filho e ele ficava viajando, e daí ela filmava e mostrava para ele. Daí porque ela estava segurando um vinho, ela estava sensualizando, daí Leniel falou que ela mostrou isso para Jairo, sendo que ela mostrou para Leniel, e ela tinha aquela imagem ali, na época que ela estava com Leniel, não tinha nada a ver com Jairo, não tinha nada a ver, nada a ver. E aí já conseguiu entornar as coisas. Conseguia, sempre ele consegue entornar, manipular, ele consegue. Só quem se beneficiou nisso foi ele está muito beneficiado nisso, porque ele agora é vereador, né? Tem ONG, ele tá de boa, ele só se beneficia, conheceu pessoas, foi dar entrevista para lugares, enfim. Ele é conhecido, ganhou seguidores, ganhou pessoas que idolatram ele. Não vai duvidar muito, daqui a pouco vai ser até um presidente da república aí, né? E ele fica de boa, ninguém cobra nada dele. Ele passou ileso, ele passou escuro, ele passou fantasminha no meio de toda a situação. A criança tava com o cara, a criança tava com ele. Pô, as crianças chegou chorando. O que ela tem? Pô, a criança chegou vomitando. Pô, não tem alguma coisa aí? Tem que perguntar, tem que questionar. Ninguém questiona, ninguém fala nada. O cara, tudo que fala, acreditam. Como eu disse, se ele falar que a Monique é loira, todo mundo vai acreditar que ela é loira, tem olhos azuis, que ela usa lente de contato. Ele vai dizer, tudo que ele falar dela, o pessoal vai lá, acredita e assina embaixo. Só que ninguém vai procurar saber o que foi, o que está acontecendo, o que aconteceu. Gente, a Monique é inocente, tá?
Deus falou para mim. Deus fala comigo desde quando eu era criança. Deus sempre falou coisas para mim. Eu tenho essa sensibilidade de ouvir a voz de Deus. E Ele falou para mim que ela é inocente. Eu abracei essa causa. E eu falo com toda a convicção. Eu tenho certeza. E ela vai ser muito feliz. Ela vai escrever um livro. Vai sair um filme da vida dela. Ela vai escrever um livro. Ela vai ter mais uma criança. Ela vai ter um marido. Ela vai ter família. Ela vai seguir a vida dela. Ela vai ajudar muitas mulheres, vai dar palestra. E vai haver uma grande reviravolta nesse caso aí, gente. Vai acontecer uma coisa aí que todo mundo vai ficar brabo. Mas vai acontecer, tá? Vai acontecer. Pessoas vão se beneficiar com a soltura da Monique. Pessoas vão se beneficiar. Mas tem pessoas aí que vai ser prejudicado e muito, tá? Por abrir a boca e falar o que não deve. Escreve o que eu tô dizendo. Tá bom? Não sou vidente, não sou bruxa, não sou macumbeira, mas Deus me fala. Beijo.